Muito obrigado, meu Deus. Sim, senhoras e senhores. O Cruzeiro só não venceu não só venceu o Barcelona e perdeu para a Universidade Católica, como ganhou do Boca Juniors. De novo. Velho, vocês não acreditam na alegria que eu fiquei, velho. Que, porque, assim, eu também vi do Cruzeiro na Sul-Americana. Foi épica. Só que esse aqui é a mais importante ainda. Porque o Cruzeiro, que estava com um sinal vermelho depois da derrota da Universidade Católica, o Cruzeiro reacendeu a luz e venceu o Boca Juniors. Mas também não é só alegria também. Porque a partida em si foi uma catimba. Uma catimba daquelas que até fedem. O Boca, se eu não me engano, jogou a terceira pra tentar enrolar o jogo. Porque assim, até essa partida, o Boca Juniors estava há uns 3 meses sem perder. Tinha sido 14, acho que 14, tinha feito 14 jogos e perdeu e empatou apenas um. O Boca venceu, acho que todas. Tá invicto. E nos 2 jogos tinha vencido tanto a Universidade Católica quanto o Barcelona. E agora contra o Cruzeiro, eles tremeram. Porque assim, não é mais o Boca Juniors de antes. Não é aquela pedreira, aquela coisa sinistra, aquela coisa absurda que botava até medo. Não, aqui é um time mais fraco. Mas o Cruzeiro foi lá, jogou até bem, jogou até mais que o Boca Juniors e conseguiu vencer. Vamos logo para a partida, que temos muito o que comentar, sério mesmo. Primeiro a escalação, com a única diferença é o Otávio, porque o Arthur Jorge decidiu dar mais uma chance a ele. Contra o Remo, que inclusive eu não fiz nem sorte, porque eu tava dormindo com a minha prima, na casa da minha prima. Aí eu fiquei fora de casa. Mas resumidamente, foi um jogo ok. Foi Cruzeiro jogou o jogo inteiro. O Remo teve suas oportunidades. O Cunha foi titular, não fez cagada e o Cruzeiro prevaleceu. 1-0 fácil, tranquilo, sem susto nenhum. E agora, no jogo de Libertadores, o Arthur Jorge decidiu dar uma chance a ele. O jogo contra o Copa do Brasil não foi ruim, mas não foi bom. Ele não falhou. Tipo, uma falha foi no rebote. E segundo gol, eu nem lembro. Ah, não, do segundo gol foi aquele golaço que nem o Cássio pegaria. Mas tudo bem. Aquilo ali é apenas o primeiro jogo. Tem a volta ainda e ainda vamos jogar na nossa casa. Enfim, e ainda por cima o Jonas de Jesus, uma coisa que eu não entendi porquê. O Vidalba virou banco e olha que ele tá em fim de contrato. O contrato dele acaba esse ano. Então vamos ver como é que vai sair daqui pra frente. E o Gerson, que nem tinha jogado contra o Goiás, jogou contra o Remo e agora é titular. Ele realmente percebeu que o erro foi não ter colocado o Gerson. E aqui eu vou tentar. Porque assim, antes de eu começar, eu vou tentar mostrar apenas prints, digamos assim, dos lances e até mesmo no gol vou mostrar via Instagram. Porque no jogo contra o Barcelona, eu tive problemas de direitos autorais, eu tive que tirar o gol do Matheus Pereira. Eu até deixei um pouquinho, para vocês entenderem um pouco. Dito isso, aos 2 minutos o Arroio dá um chutaço de longe, que não adianta. Acaba indo para fora. Esse jogador do Boca, ele chuta feio. Ele chuta pra cá. Isso aqui... Pera aí. Eu tô tentando pra não tomar strike. Pera aí.
Ah, essa aqui foi pra fora. E aqui é um ponto crucial que lembrou muito o jogo da Sul-Americana. Aqui, ó, vou colocar aqui. Esse jogador, que ele já tinha amarelo, ele meteu uma cotovelada no MP10. A mesma cotovelada que o Advíncula, aquele peruano contra do Fluminense, tipo, meu pai, meu Deus, me dá a sua mão, na final da Libertadores contra o Fluminense. E ele deu uma cotovelada no William. Agora esse cidadão dá uma cotovelada no MP10. E leva o segundo cartão. Ah lá, uma cotovelada. E com isso ele ficou a menos. E aqui acaba o primeiro tempo. E aí então o Boca, ele morreu. O Boca, na verdade, ele não morreu. O jogo inteiro em si foi uma catimba. E eu digo catimba porque até a imprensa noticiária fala que foi uma catimba esse jogo, porque o Boca não jogou por vencer, ele sentiu a pressão, decidiu segurar o jogo, levar um ponto para casa. E acabou que não adiantou. O Cruzeiro tava até bem. O Cruzeiro tava até bem. Só que a catimba, isso, lembrei. A catimba não impediu que o Cruzeiro não abrisse o placar tão cedo. E com isso a gente vai pro segundo tempo com um escanteio. Que o Fabrício Bruno... Fabrício Bruno... Ele dá até uma volta aqui. Tava sofrendo falta. Ele conseguiu soltar. Ele dá a volta e cabeceia, mas acaba indo pra fora. Pera aí. Acaba cabeceando pra cá. Tô aqui tomando o mais o cuidado possível. E esse jogador aqui, ele tenta passar, só que ele não consegue porque ninguém chega. Ah lá, a bola até passou aqui. E isso aqui é um golaço, seria um golaço aqui, ó, do Arroio. Atirou. Pera aí. Isso aqui seria um golaço, porque olha só. O Arroio passa lá e pum! Seria um golaço. Seria um golaço. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Seria um golaço do Arroio. E aí, então, o Cruzeiro tá indo bem, tá indo bem. E isso aqui o Caio Jorge chutou, mas acabou desviando nesse jogador e indo por cima no goleiro. E aqui... Peraí, cadê? Tá aqui, ó. O gol do nosso querido Vila Real. O Vila, até então, ele tava se recuperando. Tava começando a jogar bem com o Arthur Jorge. Com o Tite, ele não fazia nada. Ele perdia chances inacreditáveis. Só que agora ele tá recuperando o seu futebol. Tá conseguindo seu futebol. E agora foi o herói do time. Pera aí aqui. Vou colocar aqui no Instagram porque eu não posso colocar do YouTube porque do outro tive problemas. E aqui vai ser o gol, se não me engano. Pera aí. Pera aí, só um minutinho. Aqui, ó. O MP10 vai lá. Ele carrega no meio de campo. Ele dá um passe. Que dá um passe pro Caio Jorge. Acho que pro Caio Jorge. E ele passa com o gol aberto. Vila Real só fuzila. Pera aí. E esse foi o jogo. Mano, o Cruzeiro. Estamos falando de um clube que há
quase 5 anos atrás, não, 6 anos atrás, 6 anos atrás, estava jogando Série B pela primeira vez, ficou preso há 13 anos, quase fechou o clube. A situação estava tão delicada que o clube quase faliu, pediu falência, tomando pau do Avaí em pleno centenário em casa, por 3-0, protagonizando lances bizarros, como gol contra bizarro contra o Goiás em 2020, acho que 2020, e no Campeonato Mineiro mesmo, em 2021, teve um gol do Pouso Alegre, que eu lembro muito bem, que é do jogador machucado, mancando, marca o gol da vitória. Esse era o Cruzeiro. Hoje em dia, o Cruzeiro se reestruturou, o Pedrinho foi em Salvador, botou dinheiro no próprio clube, trouxe um monte de jogadores, o sucesso demorou para vir, mas veio aos poucos. E aqui chegamos no fatídico ano de 2025. Após o vice da Sul-Americana, que já foi surpreendente, o Cruzeiro seguiu o legado do time de 2024, tirando de Fernando Diniz. Começou mal, é verdade, mas isso acontece, até 2006 começamos mal. Veio Leonardo Jardim, que eu pedi a demissão, porque ele cagou na Sul-Americana, e demorou muito para vencer as partidas. Terminou em terceiro. Só que aí, como eu disse, 2026 também tivemos um começo ruim. Lanterna no Brasileirão. Quase sendo eliminado do Campeonato Mineiro. Tendo que disputar o troféu de Confidência. E mesmo ainda com o Tite, conseguiu dar a volta por cima. Não muito bom, mas porque ainda é o Tite. Conseguiu vencer as partidas. Ganhamos o Campeonato Mineiro, o que já é o primeiro sucesso. Só que não prevaleceu ainda por conta do Brasileirão. Estávamos na lanterna e o Cruzeiro era o único time que ainda não tinha vencido. Só que aí veio o Arthur Jorge, demitimos o Adenobach, acho que é o nome, se não me engano é o nome dele. O Cruzeiro demitiu o Tite, o que era para ter demitido desde a final. Trouxemos o Arthur Jorge, que rapidamente consertou a equipe. O Gerson voltou a jogar bola, porque até então era um jogador comum. Ele era um jogador comum. E agora ele está sendo importante. Ele vai para a Copa? Não sei. Mas eu espero que vá, porque dá tempo. E aí chegamos na Libertadores, vencendo o Barcelona de Guayaquil. Num jogo muito bom, muito pegado. Um jogo bem pegado que esse. Perdemos para a Universidade Católica por culpa do Cunha. Mas o Cruzeiro voltou por cima e venceu o Boca Juniors. E agora, como é que fica? O Cruzeiro é líder agora, por conta do confronto direto. Não é mais saldo de gols, primeiramente. É pelo confronto direto. E como o Cruzeiro venceu, o Cruzeiro é líder pelo confronto, por ter vencido. Porém, a Universidade Católica, acho que ela pode passar, porque ela venceu da gente. Se ela vencer a Universidade Católica, o Cruzeiro fecha, dá uma pausa, mais uma pausa na Libertadores, com o time em segundo. Mas o Boca Juniors ficando em terceiro por conta do duelo. Enfim, eu vou torcer por um empate no mínimo. Que eu torcer pro Universidade Católica não vencer, porque eles estão bem. Estão até que bem. Era para ser o patinho feio, porque o Barcelona eliminou o Botafogo na pré-Libertadores, mas acabou que ele tá sendo patinho feio. Tá fazendo até mesmo a pior campanha da história da Libertadores. Superando o América, que conseguiu empatar, acho que um jogo, se não me engano. E ainda é a pior campanha brasileira. O time brasileiro que fez a pior campanha. E agora, no sábado, tem clássico. Sim. O próprio Everson disse que vai ter volta nessa porra. Quem viu o vídeo do Gustavo Machado sabe que quando ele foi tretar com o Christian, falou que vai ter volta. Será que vai ter? Será? Primeiro que o Atlético vai jogar Sul-Americana com time misto. O Hulk
pode ir embora. Porque ele foi embora contra o Flamengo, ele chegou a descer do ônibus, mas ele voltou atrás, foi pra casa porque tá negociando com o Fluminense. Porque se ele jogasse 15 jogos, ele não pode trocar de clube. É a regra da CBF, então ele tá negociando. E se for, se ele jogar contra o Atlético, se ele jogar contra o Cruzeiro, é pra ficar no clube. Até a próxima janela abrir. Enfim, o Cruzeiro vai ganhar 2-0, porque o Atlético, por mais que tá à frente, tá mal. Tá mal. Tá mal, tá mal, tá mal, tá mal, tá mal. Tomou de 4 do Flamengo, vergonha. Um show de alegrias e um show de horrores pros atleticanos. Show de alegria pros flamenguistas e os cruzeirenses também. Que agora, gente, tanto o Cruzeiro e o Flamengo dividem o mesmo estádio. A Toca 4. E o Maracanã 2.0. Enfim, vai ser 2-0. E com isso o Cruzeiro ganha mais 3 pontos cruciais que fazem que o Cruzeiro pode até passar do grupo da morte. Vai ganhar Libertadores? Não sei. Talvez sim, talvez não. Tem o Palmeiras e o Fluminense e o Flamengo. Aí também o Fluminense também. São os dois. Corinthians também. Todos os brasileiros estão indo bem. Todos os brasileiros também. Principalmente o Flamengo. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Deixa o like, inscreve no canal, ative o sininho. Deus proteja e guarde. E até a próxima.